esse é o canal Eu Te Juro, eu sou a Gabriela e no Fala Bibliotecária de hoje eu trouxe um tema que é bibliotecário e ao mesmo tempo não é muito bibliotecário. Hoje eu resolvi falar um pouco pra vocês sobre o que é um artigo científico. Eu tô dizendo que não é muito bibliotecário porque não é um tema específico de biblioteconomia, mas nós bibliotecários lidamos com o artigo científico o tempo inteiro. Então eu achei que era bacana trazer, falar um pouco sobre a estrutura do artigo, como se escreve um artigo, o que é, para que ele serve e, começando do começo então, o que é um artigo científico. Bom, um artigo científico, ele é nada mais que uma publicação específica da área acadêmica que podem apresentar resultados de alguma pesquisa, que podem comentar algum texto famoso, resenhar um texto de alguma área, um livro, fazer comentários, fazer uma crítica, ou então questionar algumas teorias que estão aí há algum tempo, mas que podem ter algum problema, algum defeito ou algum buraco. Então, basicamente, os artigos científicos são para isso, para você divulgar a sua pesquisa, para você questionar alguma pesquisa que talvez tenha alguma falha aí que você observou, ou para você comentar algum texto, fazer uma crítica, fazer uma resenha, enfim. É basicamente um meio de divulgação de ciência, né? Vamos dizer assim. Todos esses artigos, eles são sempre vinculados a uma revista técnica, que é o que a gente chama de periódico científico. E esses periódicos, eles são, aqui no Brasil, avaliados pela CAPES. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal e Nível Superior, e ela avalia, então, a qualidade dessas revistas científicas no Brasil. A avaliação dela se dá por algumas notas que começam no A, então são A1, A2, A3, B1, B2, vai até o C. E aí a gente pode, então, se você for pela ordem das coisas, a C não é das melhores, não é verdade? Enfim, então, basicamente, um artigo científico é isso. Ele serve principalmente para divulgação, como eu já disse, na verdade. O objetivo do artigo científico é divulgar pesquisas, é divulgar ideias, é divulgar ciência para o meio acadêmico, porque não é todo mundo que se interessa, não é todo mundo que procura, não é todo mundo que lê, e o material é muito grande, né, gente? É uma onda de informação, então você tem que saber exatamente ali sobre o que você quer ler, sobre o que você está pesquisando, porque tem muita coisa sendo publicada todos os dias, toda hora, enfim, só cresce. Então não existem, assim, formatos definidos, nada muito rígido em torno do que é um artigo científico, mas tem algumas sugestões aí, algumas diretrizes, uma sequência que é básica. Então, antes de você começar a escrever um artigo científico, você tem que, primeiro de tudo, né, é o principal, escolher um tema. Então você escolhe um tema, você pensa sobre o que você quer pesquisar, sobre o que você quer falar, e aí dentro desse tema você vai ter que procurar um problema, porque quando a gente tá falando de pesquisa acadêmica, científica, artigos e tudo mais, você tem que questionar alguma coisa, né, porque senão não faz muito sentido. Então você pensa num problema, você pensa num questionamento pra discutir ali, e aí você faz o quê? Você pesquisa muito sobre ele. Então você vai atrás de referências bibliográficas, você pesquisa outras pessoas que estão falando sobre o mesmo tema que você tem interesse, vê se esse tema já foi muito falado, vê se alguém já levantou esse questionamento que você está levantando, se a pessoa respondeu do jeito que você também pensava em responder ou não, se você tem uma abordagem diferente, se você pensa de uma maneira diferente. Então você faz todo um levantamento do que já existe daquilo para você poder se informar e para você não escrever achando que você está fazendo aí, né, reinventando a roda. Hoje em dia, no universo científico, acho que quase ninguém reinventa a roda, principalmente na área de humanas, é muito difícil pra gente trazer uma coisa assim extremamente inédita, acho que quase tudo já foi um pouco falado, então a pesquisa bibliográfica, o levantamento é muito importante mesmo. Depois que você pensou então aí no seu tema, levantou a sua bibliografia, fez uma leitura, é bacana você fazer um projetinho então de pesquisa, você fazer um esqueleto do que você quer falar, do problema que você vai levantar, já monta mais ou menos a sua linha de raciocínio e aí você já vai buscando também uma solução para esse problema, porque se você levantou, se você questionou, você vai ter que responder. Então você já começa a pensar aí sobre como responder a sua pergunta, como solucionar esse questionamento, que é muito importante. E a partir daí, quando você já chega aí no final da sua linha de raciocínio, você começa a escrever então o seu texto. Depois que você escreveu o seu texto, é claro que você tem que publicar, porque foi o que eu disse, as publicações elas são divulgação, então se você pesquisa e você quer que as pessoas saibam que você pesquisou, você precisa divulgar, então você precisa publicar. Publicação é uma coisa muito importante no meio acadêmico, a gente precisa fazer o tempo todo, a gente precisa escrever, a gente precisa pôr as nossas ideias aí pro público, porque senão a ciência não anda, porque senão também a gente também não anda. Então, por exemplo, no doutorado eu tenho uma meta, eu preciso publicar, se eu não me engano, 2 ou 3 artigos, senão eu não consigo nem defender o meu doutorado.
é tenso, é tenso. E aí, voltando um pouquinho, claro que tem essa linha de raciocínio que eu expliquei aí pra vocês mais ou menos, e tem também uma diretriz aí, uma sequência que é muito usada das ideias na organização do texto, que eu vou também falar um pouquinho pra vocês. Isso eu acho que vai ajudar, inclusive, o pessoal que tá fazendo, por exemplo, o TCC, porque a estrutura do TCC, como ele é bem mais simples, ela é muito parecida, muito similar à estrutura do artigo científico. Então, se você tá fazendo TCC, eu acho que essas ideias podem te ajudar também para você ter aí um mapeamento de como começar a montar o seu trabalho de conclusão de curso. Então, mais ou menos, você organiza essas ideias numa sequência de escrita que vai começar com uma introdução, que você vai falar amplamente do que você vai escrever, quais são as suas ideias, então vai dar um embasamento ali de onde você tirou tudo isso, enfim, introdução mesmo, falar bem geral do que você pretende com esse trabalho. Seguido dessa introdução, você faz uma justificativa, que é explicar para as pessoas por que você escolheu esse tema, por que você está pesquisando sobre isso, por que você vai levantar esses questionamentos, por que eles são importantes. Então, mundo acadêmico é assim, gente, a gente tem que se justificar. Você quer fazer um questionamento, você vai ter que explicar por que você está fazendo esse questionamento. Tudo tem que ser muito explicadinho, tudo tem que ser muito em minúcias, precisa, porque senão você não consegue argumentar. Se você não argumenta, se você não prova, você não tá fazendo ciência. Então é bem assim, é bem explicadinho mesmo. Depois da justificativa, você fala sobre os seus objetivos, o que você pretende alcançar com esse trabalho, objetivos mais gerais, objetivos mais específicos, enfim, né? Dá uma explicadinha aí. E depois você fala um pouco sobre a sua metodologia de pesquisa. Então, metodologia você vai explicar como você fez essa pesquisa. Você usou métodos qualitativos, quantitativos, como você pesquisou, como você chegou no resultado que você chegou, onde você foi, você falou com alguém, você entrevistou alguém, você fez só pesquisa bibliográfica, você usou laboratório, o que você fez? Você fez dados estatísticos, cálculos estatísticos, então você vai pegar tudo que você fez, vai explicar o que você fez, como você fez, por que você chegou nesse método, enfim, né? Então é tudo isso aí, como chegou, aonde chegou. E aí da metodologia você já começa a falar sobre os seus resultados, o que você conseguiu com tudo isso que você pesquisou, aonde você chegou, qual foi a sua solução, qual foi o seu aí, a conclusão do seu raciocínio. Você discute esses resultados, comenta eles um pouco sobre o que você achou sobre isso, chegou no resultado, era esperado, não era esperado, por que era esperado, por que não era esperado. Você faz uma discussão aí, então uma análise desses resultados e por fim você amarra suas ideias e faz uma conclusão. Então essa é uma sequência aí, uma diretriz bem simples, ela serve muito bem para quem faz trabalhos em humanas. Eu acho que talvez nas exatas e nas biológicas precise de algumas coisinhas a mais, principalmente em metodologia, porque as metodologias de biológicas e de humanas elas são um pouco mais complexas, elas envolvem outras coisas, muitas vezes laboratório, às vezes precisa de autorização para trabalhar com determinados laboratórios, pessoas, entrevistas e tudo mais. Então assim, eu acho que no geral ela serve para todo mundo, com algumas particularidades dependendo da área. Eu espero que eu tenha ajudado aí quem tá começando nesse universo acadêmico, quem tá começando a fazer, por exemplo, um TCC, então dá para dar uma ajudada. Todo mundo quer saber, né? Então, quantas páginas tem que ter um artigo científico? Isso varia muito de revista para revista, do que eu conheço, da minha área e das áreas que eu vejo dos meus amigos que também fazem pós-graduação. A maioria das revistas variam entre 20 e 30 páginas, um artigo científico. Vou até fazer uma margem maior de 15 a 30, tem algumas revistas que pedem 15, tem algumas revistas que permitem até 30, mas eu acho que eu nunca vi nenhuma revista científica que deixe passar de 30 páginas um artigo. Para quem está fazendo TCC, eu acho que esse é um ótimo tamanho, é uma ótima quantidade de páginas, porque um TCC a gente não precisa ir fazer também, né, contar a história do mundo, reinventar a roda. Então se você faz um TCC aí de entre 25 e 30 páginas, 20 e 30 páginas, você faz um TCC bacana, de um tamanho bom, e que no futuro você pode também publicar e transformar a sua pesquisa de conclusão de curso em um artigo científico. Espero que vocês tenham gostado desse tema um pouco menos técnico bibliotecário, mas que é bem democrático, na verdade. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum Fala Bibliotecária que rola aqui de 15 em 15 dias. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um curtir aqui embaixo para me ajudar na divulgação do meu trabalho. E todas as minhas redes sociais estão aqui na caixa de diálogo com todos os links. Não deixem de me seguir também em todas elas. Vejo vocês na semana que vem. Muito obrigada. Tchau, tchau!